sempre, a doutrina ela é útil para todos, né? Mas muitas vezes a gente tem os temas que a gente olha e diz assim, ah não, esse não é para mim, esse é para fulano, esse é para cicrano, né? Mas o importante é quando realmente nós percebemos que nos cabe, que precisamos ter acesso a esse tema, que precisamos estudar mais sobre esse tema. Foi isso que me veio à mente quando mais uma vez nesse livro, né, de Encontro Marcado de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição número 26, diante do trabalho. Eu digo, nossa, mas de novo diante do trabalho? Eu tenho pego estudos de sequenciais assim sobre trabalho. Então eu falei, bem, então o que acontece? Se veio para mim é porque eu preciso compreender um pouco mais a respeito desse tema, que é o trabalho, certo? E o tema hoje é excelência do trabalho. Então, eu resolvi fazer o papel de uma boa aluna e ir estudar dentro daquilo que a vida está me convidando a refletir. Porque quando o tema chega para você, é porque é um convite primeiro para você que vai falar. Porque aqui perto de mim, antes de vocês, eu tenho 2 ouvidos. Então eu preciso ouvir o que eu estou dizendo. E para que eu diga, eu preciso refletir. Para que eu possa refletir, eu preciso ir a Kardec. Porque é a fonte mais digna para nós nesse momento que nós escolhemos a doutrina espírita como uma opção de conhecimento e de estudo. E aí ele vem dizendo assim, né, o tema que Emmanuel vem trazendo. Nunca é demais qualquer referência ao trabalho, fator de evolução e burilamento. Aí eu falei, gente, concordo. Mas aí nós paramos às vezes e questionamos, né, muitos temas, muitas situações do trabalho. Mas como ele vem falando, Emmanuel vem nos trazendo a excelência de trabalho, então quer dizer o quê? Que nós precisamos compreender o que nós temos de melhor para oferecer ao trabalho. E eu fui ao Livro dos Espíritos, né, de Kardec, na questão 674, aonde ele traz Kardec perguntando aos espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E nós sabemos que nós somos regidos pelas leis da natureza, que são as leis de Deus. Tanto que eles trazem que quando nós nos afastamos delas, nós nos tornamos infelizes, porque essas leis, elas já estão de alguma forma registradas dentro de nós, na nossa mente. Nós já temos lá esse registro de que nós precisamos compreender e entender cada vez mais essas leis, porque elas são as leis responsáveis pelo nosso crescimento como espírito imortais que somos. Estamos aqui ora encarnados, mas precisamos ter uma visão de que somos espíritos e que estamos ora com uma oportunidade desse corpo, desse papel que me cabe como Renata, para que eu possa ir aprendendo as lições que essa situação de vida está me oferecendo. E vocês percebem que quando a gente tem este olhar, parece que as coisas ficam mais suaves, né? Fica menos duro, fica menos sofrido, fica menos pesado, fica mais leve. Porque é o nosso olhar. Quando nós percebemos que esta oportunidade que nós estamos vivendo nesse momento, nessa vida, nessas necessidades, nessa família, isso é a melhor forma que foi encontrada para que nós pudéssemos agora prosseguir a nossa caminhada como espírito. Então é como um aluno no colégio, ele está na 2ª série, para ele ir para a 3ª, ele precisa aprender tudo o que está sendo cobrado na 2ª série,
Por quê? Porque ele não tem como ir para a terceira se ele não estiver capacitado com as matérias que lhe foram oferecidas na segunda série. E é assim consequentemente, não é verdade, meus amigos? Se nós formos pensar, nada é por acaso. Se a vida que nós temos de educação aqui na nossa vida material, ela nos convida para que nós possamos observar essa sequência e ir entendendo e trazendo para dentro de nós como espírito que somos. Então, por isso é que nós precisamos muitas vezes compreender melhor a nossa vida, perceber melhor o que está acontecendo no nosso dia a dia. E tanto que a lei de trabalho, ela é uma lei natural, ela é uma lei de Deus, e os espíritos respondem a Kardec. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta a necessidade e os gozos. E é assim mesmo, né? Muitas vezes a gente tá, se nós estivéssemos ali satisfeitos só com aquilo que nós temos, a gente estaria mais tranquilo. Mas a vida, ela vem sempre nos cobrando um pouco mais. É uma forma de nos tirar do comodismo. Então nós estamos sempre, né, almejando algo melhor. E isso vai fazendo o quê? Vai nos exigindo mais trabalho, mais inteligência, né? E dessa forma, vai contribuindo para o nosso progresso como espírito imortal que somos. Muito bem, continuando aqui com Emmanuel. Para conhecer-lhe, porém, a sabedoria de orientação da felicidade, é preciso crer nele e aderir-lhe ao programa de esforço criativo, penetrando-lhe as qualidades positivas de dissolvente das nossas velhas imperfeições. Ele está trazendo aqui mais entendimento sobre o trabalho. E ele ainda traz assim, olha, nele, a herança de amor com a qual o espírito se refaz para a jornada renovadora em direção aos objetivos supremos da vida. Então, vocês vejam, muitas vezes nós olhamos o nosso trabalho, eu estou dizendo, em todos os sentidos. Vocês me perdoem, mas eu me lembro muitas vezes até a minha situação no início, quando eu estava adentrando a doutrina espírita, e eu às vezes me esforçava para fazer uma tarefa, né, voluntária, mas aquilo era pesado, porque era necessário fazer aquele trabalho, porque senão eu não ia conseguir, né, me integrar. Ou então, tirando o trabalho voluntário, às vezes o nosso trabalho do dia a dia, dentro de casa, nós olhamos aquele trabalho como um peso, ficamos amargurados, reclamando. E ao invés da gente pensar que vai educar os filhos, nós não conseguimos educar. Por quê? Porque nós estamos revoltadíssimos, porque aquele trabalho está para nós. E que se nós não fizermos, ninguém faz. Essa pia cheia de louça, porque vocês me desculpem, não sei na casa de vocês, mas na minha é assim, gente, pia de louça é igual fermento, não é? Você deixa uma coisinha, daqui a pouco você olha e você não se entende. Né? E quem tem filhos que mora junto, que é uma coisa linda, maravilhosa, né? O maior aprendizado é a gente morar com filho, principalmente o filho que já é, né, capaz, que já está realizado, né? Ele só precisa de você ali, materialmente falando, né? Mas não te mete na minha vida, porque eu já sou grande o suficiente para decidir sobre os meus passos. Esses são fantásticos, gente. Digo a vocês, quando eu disse no início, quando a gente começa a olhar a vida com os olhos de espírito imortais, a gente observa e vê que, né, como tudo passa. E aí o que a gente conseguiu
amealhar de tudo isso, o que a gente conseguiu aprender? Eu, às vezes, não aprendo nada, sabe? Mas, às vezes, eu consigo. Porque se eu tivesse esse olhar de espírito imortal 24 horas por dia, seria fantástico. Mas nem sempre conseguimos, né? Então, vocês vejam. Aí, quando a gente vai chamar a atenção do filho, quando o copo já está cheio e a gente já vai sem jeito, sem carinho, sem compreensão, se vitimizando. Não é assim? E aí, pronto. Cria-se um atrito enorme. E aí a gente diz assim, eu digo, tá? É muito melhor para mim fazer do que educar. E assim, porque todas as vezes que eu vou falar alguma coisa, dá este problema todo. Vocês têm isso em casa, gente? É? Ai, que bom, pensei que é, né? Só eu que era, né? Então, vocês vejam, mas por que dá esse problema todo? Porque nós só vamos falar com os filhos quando nós estamos meio que saturado, meio que vitimizado, né? Meio que cansado, tudo eu. Olha que delícia, que bom que você tem uma casa, que você tem louça para sujar, que você tem filhos, é família, que você tem uma casa para limpar. Quantas pessoas a gente vê aí na rua, quantos irmãos que não tem isso? Quantos irmãos moram em casa que não tem água, que não tem um chão decente, que não tem nada? E a gente, às vezes, isso eu falo muito para mim, às vezes eu digo assim, gente, você está reclamando de quê? Não diz que nós somos responsáveis por tudo que conquistamos? Aí eu fico pensando, então a próxima, eu ia pegar um apartamentozinho bem pequenininho, porque aí vai facilitar a minha vida, né? Porque a gente quer espaço no início, só que a gente se esquece que tudo que a gente almeja, nós podemos querer tudo. Agora somos responsáveis por aquilo. Então, eu estou trazendo isso porque realmente me remeteu a essa situação agora, né? Então, quando nós temos acesso a essas situações, o que nós fazemos? O trabalho é o que para nós? O trabalho é uma coisa pesada, o trabalho é uma coisa ruim, o trabalho é escravo. Então, os espíritos estão nos convidando a pensar melhor nessa forma que nós temos de encarar o trabalho. E ele diz, olha, o trabalho é lei da natureza, e toda lei da natureza, que nem a lei de Deus, é sábia. Então, quando a gente começa a procurar um entendimento melhor sobre o trabalho, a gente fica encantada. Por quê? Tem que ter amor ao que faz. Então, quando nós conseguimos aceitar, né, pensar pelo menos, não digo aceitar de início, tá, gente? Mas pelo menos pensar e refletir nessa necessidade do trabalho ser necessário para o nosso crescimento. Então, ele, em vez de peso, ele passa a ser uma coisa diferente para nós. Porque nós precisamos fazer o quê? Qual é a essência de tudo, companheiros? Todos nós aqui sabemos, não é? A essência de tudo é o amor. Então, se você tem amor àquilo que você faz, você fica feliz, não importa qual é a tarefa. Não importa se seja uma tarefa de liderança ou uma tarefa de receber ordens ou uma tarefa, qualquer que seja a tarefa. Quando a pessoa faz com consciência da utilidade daquele trabalho, ela faz diferente. Então, se não temos ainda amor, que a gente tenha compreensão para que possa ter leveza naquilo que faz. Por quê? Ah, mas é o ambiente, porque se eu não tiver leveza ou vai ficar pesado, eu vou passar... Não. Para nós. Tudo que nós estamos aqui com oportunidade de aprendizado é para que nós possamos compreender melhor as necessidades nossas de espírito imortais. Então, conforme nós vamos compreendendo, nós vamos tendo um sentimento diferente dentro de nós em relação àquela situação.
Você faz um trabalho voluntário porque precisa fazer. Não, porque você tem carinho por aquilo que você faz. Porque você percebe a necessidade que você tem daquele trabalho, a importância. Não adianta eu falar em fraternidade, eu falar em respeito pelo outro, se eu não perceber e valorizar aquele meu trabalho como também um meio de crescimento para o companheiro, de felicidade para o companheiro. Então, é tudo junto. Não tem como eu ter uma visão de um trabalho como escravo e eu vou ficar pesada, eu vou tratar mal as pessoas, eu vou fazer mal a minha tarefa, porque o patrão não reconhece o meu valor. Não precisa do patrão reconhecer o nosso valor. Quem precisa reconhecer o nosso valor somos nós mesmos. Nós estamos o tempo inteiro jogando para fora a necessidade de que o outro, né, na nossa expectativa, venha reconhecer os nossos valores e as nossas conquistas. Quando nós chegamos, companheiros, a uma conclusão, tudo bem, é muito interessante, é muito bom você estar bem com a sociedade, com os companheiros lá fora, mas o mais importante mesmo, que nos nutre, que nos segura, que nos fortalece, é portas adentro do nosso coração. Nós temos reconhecimento daquilo que nós estamos fazendo como a melhor forma que nós conhecemos. Isso é importante. E é devagarinho que nós vamos melhorando. Ah, mas eu só vou fazer isso quando eu souber. Eu não vou lá falar porque eu não sei fazer. Ih, ela não fala. Sim, eu vou esperar ficar boa, eu vou esperar saber para ir lá falar na frente. Não, eu venho sim porque eu gosto desta tarefa. Eu sou imensamente grata ao conhecimento da doutrina espírita. Eu sou uma pessoa que tenho realmente fé e crença no Pai. E a doutrina espírita veio me fazer compreender toda a minha história de vida. E isso é uma coisa que me faz tão bem. É uma coisa que foi tão positiva em minha vida que eu gosto, que eu tenho muito amor e carinho em poder vir aqui, estar aqui conversando com vocês e falando sobre aquilo que eu realmente, eu acredito. Posso não falar tão bem, claro, ainda vou melhorar, certo? Mas uma coisa eu estou fazendo com certeza absoluta, eu estou dividindo com vocês as graças que eu recebi na vida através do conhecimento e através da oportunidade que a doutrina espírita me oferece a cada dia, com esta tarefa de estar aqui com vocês. Então vocês vejam, é diferente. Você não vai fazer por fazer. Ah, porque não tem quem. Não, tem. Se nós não quisermos fazer o trabalho, pode ficar tranquilo que vai aparecer 10 para fazer. Então, quem faz o trabalho, sabe, não é não. Ele aproveita as oportunidades para que ele possa melhorar. E é trabalhando que a gente se melhora, não é assim? Às vezes eu sou muito curiosa, né? Às vezes eu pego assim uma receita e olho assim, facílima de fazer. Vai botar a mão na massa para ver como é fácil. Você precisa tentar, até que você consegue chegar àquele resultado que você achou que era facílimo, não é isso? E é uma coisa que isso é bom, que a gente aprende a valorizar o trabalho do outro. Porque a gente tem, às vezes, o hábito de não valorizar. Isso aqui é fácil demais, se eu tivesse tempo eu faria. Sim, é fácil demais. Vai lá e faça. Então, a vida está sempre assim, nos convidando, né, para que nós possamos nos melhorar cada vez mais, através do trabalho. Quando eu compreendo e aceito isso, eu começo a agir de uma forma diferente.
Olha aqui uma outra coisa também. Qual o objetivo do trabalho? Eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque ele diz aqui, é preciso crer nele, é preciso acreditar que o trabalho é uma lei da natureza e é uma ferramenta capaz de nos auxiliar no nosso progresso, certo? Então é preciso crer que realmente o trabalho tem todas essas finalidades e tem essa condição, né? E aderir-lhe ao programa de esforço criativo. Então, nós precisamos estar sempre o quê? Criando, sempre procurando formas diferentes de fazer, às vezes, até a mesma coisa. Não é assim? A gente vai fazendo uma coisa. Eu tenho uma tarefa que eu tenho que fazer todo dia. Se eu contar para vocês, cada dia eu faço de uma forma diferente. E cada dia, para mim, eu digo assim, e essa é a melhor. Eu tenho uma moça que me acompanha, né, que me auxilia, e ela olha para minha cara e ela começa a rir, né, porque cada dia eu tenho uma descoberta que vai facilitar a nossa vida no trabalho, né. Então é interessante porque isso é o quê? É interesse pelo trabalho. É o mesmo trabalho, são os mesmos ingredientes, são as mesmas coisas. Eu faço não sei quantas vezes por semana, arroz, feijão, salsicha, legumes e polenta. Mas, meus amigos, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca vi a gente conseguir fazer com tanta facilidade essas coisas ficarem diferentes todo dia. Porque a gente tem amor ao que faz. Então, quando você põe amor, você tira o cansaço, você tira o peso. Ah, mas você faz tanto. É engraçado, quando falo em números também me impressiono. Mas na hora a gente não sente, sabe? É como se estivesse fazendo uma comidinha para a família. É por aí. Então, vamos lá. Então, o objetivo, eu falei e não respondi. O que é interessante? A gente começar a ver no nosso trabalho qual é o objetivo daquele trabalho. Lembra quando eu falei do trabalho voluntário? Que é interessante a gente saber o que está sendo atendido, quais são os companheiros que serão atendidos com aquela nossa tarefa. Então, esse é o objetivo do trabalho. Se a gente está ali para que nós possamos atender a necessidade do companheiro, que nós possamos fazer o melhor possível. E possamos aproveitar o máximo possível como? Embrulhando isso tudo com amor. Porque sem amor não vai adiantar, vai ficar uma coisa maquinal. Imagina fazer serviço voluntário com obrigação. Você perde a paciência, você não vai entender o outro, você não vai ouvir o outro, você vai criticar, você não vai estar dentro do trabalho. Mas o início tá bom, tá? Podemos fazer de qualquer forma, como eu disse no início. Vamos tentando, porque é fazendo, você vai sendo envolvido pelo trabalho, ele vai te rodeando. Quando chega o momento, ele já te conquistou. Normalmente é assim. Mas outra coisa, tirando o voluntário, quando a gente tem um trabalho para nossa sustentação, porque Deus é tão sábio, Ele é incrível, né? Para a gente viver tem que trabalhar, né? Não adianta, certo? Para sobreviver precisamos trabalhar, tirar o nosso sustento através do trabalho. E nisso quanta coisa a gente aprende, né? Nossa, quanta coisa a gente tem vontade de falar e que tem que calar. Quantas vezes a gente não tem vontade de sair da cama, mas tem que ir, porque senão pode ser demitido. Então, nós vamos começando a lidar também com as nossas necessidades íntimas. E isso é o quê? É um auxílio à nossa melhora, né? Mas vocês vejam uma coisa, quando nós observamos o trabalho, mesmo que seja para nossa manutenção, tá? Por necessidade, nós precisamos observar qual é o objetivo daquele trabalho. O que você faz? Aquilo que você está fazendo vai servir para quê? Vai atender a quem? Vai atender a alguém específico? Qualquer coisa que seja que você faça.
Vocês querem ver um gari? Por que, que ele tem que varrer a rua? Se ele pensar que ele tem que varrer a rua para poder passar logo o tempo, porque ele tem que ir embora, ele não vai conseguir, ele vai fazer de qualquer maneira. Não é assim? Mas se ele conseguir pensar qual é o objetivo dele estar ali varrendo aquela rua, para que o lixo não vá para o bueiro, para que o bueiro entupido não provoque, né, enchente e uma série de coisas. Isso em todos os sentidos, até nas comunidades. Por que, que tem que pegar o lixo lá na comunidade, que está sempre, né, falando com eles? Porque, todo mundo joga. Sim, todo mundo joga. Quando chover, cai tudo, entope tudo, e aí cai as casas, e aí entra água. Sim, é tudo uma questão de entendimento do porquê da tarefa. Então, quando nós começamos a entender qual é o objetivo do meu trabalho, sim, o meu trabalho, eu atendo isso. Quais são as pessoas que estão envolvidas nesse meu trabalho? O meu patrão precisa do meu trabalho, mas o meu patrão, ele dá emprego para mais 20 pessoas. Para que ele possa pagar o salário dessas 20 pessoas e manter esse aluguel e essa empresa, ele precisa que o trabalho dele seja sucesso. Para que o trabalho dele seja sucesso, eu faço parte dessa engenharia. Porque somos todos juntos em busca de um só propósito. Então, aquelas 10 pessoas que estão ali, trabalhando e ganhando o seu dinheiro, elas também estão em casa ajudando, às vezes crianças, podendo colocá-las para estudar, ajudando financeiramente dentro de casa. Então, vocês vejam, qual o objetivo do meu trabalho? O meu trabalho, ele só eu é que estou sendo ali, como é que se diz, escravizada, meu Deus. Não, eu estou ali como utilidade. Eu estou ali num papel importante. Não importa qual seja a minha tarefa, mas eu estou ali dentro do cumprimento de uma lei que foi feita para o meu crescimento. Vocês vejam uma coisa, eu estava lendo também lá no Livro do Espírito, vale a pena a gente dar uma passeada lá na lei de trabalho, é muito legal. Vocês vejam que os vermes trabalham, e através do trabalho deles, que nós não vemos e eles nem sabem, é que nós temos uma série, né, de vantagens no nosso solo. Os passarinhos, parece que não estão só estão ali enfeitando, eu adoro, então não estão ali só para o meu deleite, não. Eles pegam uma frutinha aqui, uma sementinha aqui, ele joga ali, acolá, e faz essa coisa linda que nós chamamos de natureza, de vida social. Então, quando nós paramos para pensar, aí eles dizem, os espíritos, e eles não sabem. Eles estão ali trabalhando sem saber. E quando Jesus disse, né, o meu pai trabalha até hoje, eu também vou trabalhar. Então, vocês vejam, a lei de trabalho, ela está em tudo. Foi isso que eu fiquei realmente encantada. E aí ele diz assim, olha, não admitas que a adversidade, tropeço, desilusões ou dívidas te impeçam de receber-lhe o benefício salvador. É com ele e por ele que conquistarás todos os recursos destinados à tua sustentação. E aí, eu fui aonde? Na 132. A 132 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, qual o objetivo da reencarnação, da encarnação? Aí ele diz assim, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então, vocês vejam, qual é a lei? É de progresso. Como é que eu vou progredir? Como é que eu vou melhorar a cada dia? Na minha casa, na rede, tomando água de coco, passando fim de semana lá na Bahia, que delícia, eu fui uma vez, nunca mais esqueci na vida, sabe? Lá, sol de sol, sombra e água fresca, sendo atendida por todos que estão no trabalho. Estão numa situação melhor do que a minha, porque eles estão ali para me agradar. É impressionante. E a gente, às vezes, quando entra de férias assim, a gente não está nem aí para nada, né? Então, vocês vejam, não é assim que nós vamos crescer. Nós vamos crescer
trabalhando. E não é, gente, só o trabalho que os espíritos dizem, não é só o trabalho material, tem o trabalho intelectual também, certo? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trabalhando. Vocês sabem por que nós estamos trabalhando? Enquanto vocês estão aí prestando atenção no que eu estou falando, os amigos espirituais estão tendo a oportunidade, né, de observar a necessidade de cada um, de ajeitar algumas coisas que são necessárias e que é possível fazer dentro da misericórdia divina. E eles estão também colhendo as boas vibrações, porque quando nós estamos neutralizados, né, a gente prestando atenção em alguma coisa, a gente não tem como ficar pensando besteiras, né? Nos nossos sofrimentos, naquelas coisas tristes, que a gente vai ficando para baixo, para baixo, para baixo. Chega uma hora a gente já está lá no buraco, não é assim? Então, nós estamos trabalhando, porque nós estamos dando condições para que nós possamos nos sentir mais leves, para que nós possamos limpar. E pode parecer uma palavra meio esquisita, mas veja bem no que eu estou querendo me referir, porque nós estamos permitindo a limpeza, né, da nossa aura, do nosso entorno. Por que a limpeza? Porque às vezes a gente produz tanto pensamento ruim, né? Tanto pensamento de tristeza, tanto pensamento de desapontamento, de decepção, de mágoa, né? Nós também temos umas fábricazinhas, né, bem nocivas dentro de nós, né? A gente fica preocupado com a poluição da água, mas a gente às vezes não para ver o quanto nós conseguimos poluir a nossa corrente sanguínea, né? Então nós estamos aqui, estamos trabalhando também, estamos dando a oportunidade para que possa ser feita a limpeza do nosso entorno, para que a gente possa pensar melhor, para que a gente possa ter mais esperança. Vocês já perceberam que a gente sai da casa espírita assim mais animadinho, né? Com mais vontade, parece que clareia algumas coisas, né? Que a gente não tinha visto há muito tempo. Isso é um trabalho, certo? Então, vamos continuar aqui, que eu ainda tenho 5 minutos. É tempo a beça. Olha, se tiver sobre o domínio da fraqueza deprimente, ser-te-á revigorante a restaurar-te o comando das próprias forças. E realmente é assim, não é verdade? Por exemplo, às vezes a gente está para baixo, a gente está melancólico, começa a pensar no passado. Eu fiquei impressionada, né? O poder do nosso pensamento, quando a gente começa a pensar no passado. Muitas vezes, quando a gente já vai ficando assim, né, mais para meia idade, né, aí a gente começa a lembrar da juventude, de algumas coisas, sem querer, a gente vai ficando assim molinho, velhinho, a gente vai se sentindo, né, tão frágil. Quando a gente vê, a gente está sem força. Aí dói aqui, dói ali, dói, né? Parece que a gente fortalece todas as dores que ficam esquecidas no nosso organismo quando nós estamos em movimento. Então, ele está dizendo isso também, que o trabalho, ele vem nos ajudar para que nós possamos continuar a nossa caminhada e não permitir, muitas vezes, que esses desânimos tomem conta de nós, né? Fortalecendo as coisas ruins que muitas vezes nos prejudicam. Vamos continuar. Se experimentas a compulsão de hábitos indesejáveis, erigiar-se-á a condição de libertador de que necessitas. Se te reconheces debaixo da pressão de dívidas constrangedoras, encontrarás nele o abonador seguro de tua quitação. Gente, tudo isso nos remete à questão 132, que é a lei de progresso. Então, o trabalho em nossa vida não é mais aquele peso, aquela obrigação. Ela é a ferramenta que nós temos como necessidade para o nosso progresso em todos os sentidos. Doença emocional, sabe? Todos os sentidos.
No nosso gêniozinho, todos nós somos bons gênios, né? A gente tem os sentimentos assim, só o outro é que está errado. Eles nunca conseguem compreender, né, que nós estamos certos. A gente tem uma visão certíssima, diferente, mas os outros parece que eles querem discordar de nós, né? Então, na minha casa mando eu, lá no trabalho manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é mais ou menos assim? E nesse obedece quem tem juízo, a gente vai aprendendo a rever a nossa forma de tratar os companheiros, a rever que cada um tem a sua verdade e que nem sempre nós estamos corretos naquilo que nós estamos pensando. Porque a necessidade também do trabalho é de nós nos abrirmos para o aprendizado. Nós estamos a cada dia aprendendo uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Vamos aqui continuar, olha. Se te confessas defrontado por necessidades materiais, descobrirá nele a saída contra a penúria. Isso eu chamo de misericórdia divina, pelo menos na minha vida. Olha, vou dizer para vocês, não existe para mim uma misericórdia maior do que as minhas necessidades financeiras, que me consomem muitas vezes, e o remédio que eu tenho é o meu trabalho. Porque se eu não tivesse o meu trabalho, eu não sei o que seria de mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho que estar sempre em movimento. Então, eu, como ainda estou começando, eu sinto que essa necessidade de ordem material é o que me segura, é o que me estimula ao meu crescimento. Não estou dizendo que é todos, estou dizendo que realmente, para mim, eu percebo o trabalho e a minha necessidade realmente com misericórdia. Isso falando do fundo do meu coração. Olha só, se aspiras ao progresso, terás de adotar com ele a cobertura de todos os teus planos. Se patrimônios amoedados te garante a ociosidade, inspirando alguém a dizer-te que não precisas trabalhar, continua oferecendo ao trabalho o melhor de suas energias. Aí veio uma coisa que eu estava estudando, que eu também... Gente, não precisa trabalhar porque não precisa de dinheiro? Não. Vocês sabem qual é a maior necessidade que nós temos para trabalhar? Porque nós temos que nos sentir útil. A única forma de nós nos sentirmos vivos é a gente se sentir útil a alguma coisa, útil a alguém, útil a uma sociedade. Então, na realidade, quando a gente consegue mudar essa visão, eu estou com trabalho na minha vida, por isso vai ter M motivos, como eu trouxe aqui para vocês. Mas eu deixei para fechar, porque para mim a utilidade maior do trabalho é a que abrange a todos. A pessoa aposenta, ela começa a trabalhar já pensando na aposentadoria. Aposentou daqui a um tempo, já começa a ficar doente. Aí vai jogar dama lá na pracinha com os amiguinhos ou com as amiguinhas, vai para os bailes dançantes, os almoços dançantes. Daqui a pouco tá faltando alguma coisa. Por quê? Necessidade da gente ser útil. Nós nascemos fomos criados para isso. Nós estamos aqui reencarnados exatamente com esse propósito, para que nós possamos descobrir a cada instante como posso ser útil. E é isso, meus amigos. Acabou meu tempo. E aí, abraça-te, pois, no trabalho como serviço, a rota de cada dia. É com a sua utilidade para os outros. Obterás, através dos outros, o caminho, o apoio, o auxílio e o incentivo para a tua segurança, tranquilidade, alegria e libertação. Um bom dia a todos. Obrigada, Renata. Vamos agora nos concentrar para que, durante esse minuto, enquanto a música toca, nós podemos